saudar a igreja que está aqui presente e os irmãos que se encontram assistindo ao culto público desta noite pelas redes sociais. Quero saudar a todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início ao nosso culto a Deus. Convido a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Faremos uma leitura responsiva do versículo 1 até o versículo de número 11. Filipenses, capítulo 2, de 1 a 11. Leitura responsiva, exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, os irmãos podem ler o versículo 2? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, porque mesmo ainda em meio à pandemia, em meio às dificuldades, ó Deus, sanitárias pela qual enfrentamos, o Senhor tem nos permitido que nos reunamos na tua casa, mesmo em pequeno número, e o Senhor tem permitido, ó Deus, que os irmãos acompanhem também pelas redes sociais o culto que é destinado ao Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe esta noite, que verdadeiramente o nosso desejo seja o de te adorar, que o nosso coração, Deus, esteja aberto para cultuar o teu santo nome, que reconheçamos, ó Deus, que precisamos do Senhor, da tua orientação, da tua palavra, do teu direcionamento, da tua misericórdia. O Senhor nos abençoe, ó Pai. O Senhor nos guarde. O Senhor nos proteja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, vamos cantar o hino de número 63, hino 63. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão depositar no gasofilaço durante a execução do hino. Hino 63. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão. Vem, diz
dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanime, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Convido a igreja a abrir novamente a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo de número 2. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Diz a palavra do Senhor: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do Pai, que perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Deus abençoe a leitura da sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, essa semana foi uma semana difícil para a igreja, porque nosso irmão Maurício perdeu no mesmo dia os pai e a mãe, o diácono Francisco e a nossa irmã Eda, faleceram, estão na glória eterna com nosso Deus. Mas nós sabemos que, mesmo tendo a convicção da salvação em Cristo, mesmo sabendo da realidade do céu e da eternidade, os entes, eles sentem. Os filhos, os netos, as famílias se abalam com a perda.
mesmo que não haja a dor da revolta, nem do desespero, mas a tristeza, o sentimento de perda. E a igreja precisa estar orando pela vida do nosso irmão Maurício, seus filhos, sua esposa, sua irmã, os netos, todos os familiares dos nossos irmãos Francisco e Eder, que Deus possa estar consolando-os, fortalecendo a fé de cada um, que eles se sintam tocados pela mão santa e poderosa de Deus, que eles se sintam fortalecidos, mesmo diante da perda de seus pais. Perder um já é difícil, perder os dois no mesmo dia é um sentimento muito triste. Vamos dar ao nosso irmão, presbítero Maruzan, para vir aqui à frente para orar pela vida do nosso irmão Maurício e seus familiares. O microfone está vindo. Glorioso Deus, Pai amado, de bondade, de misericórdia, neste momento, Senhor, nós te louvamos, porque temos em Ti, ó Pai amado, a confiança e a convicção da vida eterna, ó Deus. E nesse sentido, Pai, nós rogamos as Tuas bênçãos sobre a família, ó Deus, do nosso irmão Francisco, a nossa irmã, Dona Eda, os quais o Senhor levou para a glória esta semana. E pedimos ao Pai amado que o Senhor esteja confortando o coração dos seus filhos, do Maurício, da Mariane e de toda a sua família, ó Deus amado. Amém. Genros, sobrinhos, netos, irmãos, pois sabemos, ó Deus, que aprove ao Senhor levá-los nessas condições, ó Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos que conforta o coração dos nossos irmãos, conforta-os, ó Deus, para que cada vez mais eles sintam em Ti, Senhor, a confiança da vida eterna, a confiança em Ti, e que tudo coopera, ó Pai, para o bem daqueles que amam a Deus. Em nome de Jesus, Senhor, seja com eles e com todos aqueles, ó Pai Santo, que têm perdido os seus entes queridos. Conforte os familiares, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Só para informar os irmãos que a ausência do pastor Renato se deve porque o seu filho Lucas testou positivo para o coronavírus. E não obstante ele ser assintomático, não ter apresentado nenhum sintoma, por uma questão de precaução, cautela e seguindo as orientações das autoridades de saúde, o pastor está, juntamente com a família, em casa, cumprindo o período de quarentena. Lembra a igreja para estar orando pela vida do pastor, nosso pastor, da sua esposa, de seus filhos, que Deus possa estar abençoando o Lucas e todos daquela casa, para que nenhum mal ocorra ou nenhum deles seja acometido da enfermidade. Amém? O grupo Louvor está com a palavra. Graça e paz, igreja. Convido você que pode a ficar de pé, para que nós possamos juntos entoar cânticos de louvor ao nosso Deus, o nosso Deus que Ele é soberano. Nós vamos cantar isso, soberano. Sobre tudo, sobre todos, Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração, soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Oh,
sobre tudo, sobre todos. Tu és Rei, Tu és Senhor. O Teu povo te adora, o Teu nome louvará. És refúgio e segurança em meio à tribulação, fortaleza, esperança, dono do meu coração. Coração soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Poderoso Deus, o meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Soberano Deus, poderoso Deus, meu coração transborda de amor. Soberano Deus, poderoso Deus, Tua graça é melhor do que viver. Tua graça é melhor do que viver. Tua graça é melhor do que viver. Sofrer, participar, Sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por Seu amor. Da vida, de graça recebi, por Sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado.
mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Pai de amor, nós te damos graças, Deus, pela maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos, prestando culto a Ti, Deus. Te damos graças pelo Teu sacrifício na cruz. Te agradecemos, Pai, porque mesmo nós estando condenados, mesmo errados, pequenos, falhos, mesmo assim a Tua graça nos alcança e a Tua salvação nos atinge, Deus. Nós Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para a meditação da sua palavra esta noite. Filipenses, capítulo 1. Continuaremos no livro de Filipenses. Do versículo 12 até o versículo de número 26. Filipenses 1. De 12 a 26. O pastor está trabalhando sobre o livro Filipenses na escola dominical. Nós vamos também tratar no culto desta noite. Filipenses capítulo 1, de 12 a 26, eu lerei. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana, de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente,
julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Senhor Deus, o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua mensagem. Nós queremos ouvir a Tua palavra, ó Pai. Que ela seja profunda. Que a Tua palavra realmente possa tocar os nossos corações. Nós possamos, ó Deus, crescer no conhecimento do Teu Evangelho. Nós possamos, ó Deus, reconhecer a soberania da Tua palavra nas nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, muitas vezes, e comigo já aconteceu, durante a minha caminhada neste mundo, acordar pela manhã, ou no decorrer do dia, e pensar qual o propósito da minha vida, ou qual o sentido de estar aqui neste mundo. Qual a validade de acordar, trabalhar, estudar, se dedicar, alimentar, cuidar da saúde, ter uma vida social, namorar, casar, ter filhos, ver entes partirem. Qual a finalidade da nossa vida? Qual o propósito da nossa vida? Muitas vezes nós nos perdemos, não tenha dúvida disso, perdemos o referencial. Muitas vezes nós perdemos o sentido, o norte, a direção. Nos desanimamos, nos abatemos, ficamos meio que perdidos, sofremos. Alguns entram em depressão, muitos adoecem de forma severa, outros tantos se suicidam, tiram a própria vida, porque já não há uma esperança, não há uma solidez de pensamento, não há um norte, um horizonte. E é comum, mesmo nós cristãos, mesmo nós que conhecemos as verdades do Evangelho, mesmo nós que acreditamos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática infalível, que não há outra verdade, que não há outro conteúdo, não é substituível. Muitas vezes também nós podemos não entender qual é o nosso propósito na igreja. O que fazemos aqui em prol do reino do Senhor? Porque há tantas divisões nas igrejas, porque há tantos problemas, porque há tanta dificuldade, às vezes, de entendimento, porque há tanta vaidade dos líderes, em muitos casos. E é comum, irmão, às vezes, alguns desanimarem na sua fé, diminuírem os passos da sua jornada.
E eu gostaria, nesta noite, de tratar do seguinte tema: 4 aspectos relevantes da nossa vida cristã, extraída do texto que foi lido em Filipenses. Apenas por uma questão de historicidade, para nos situarmos, a primeira referência do Novo Testamento, a cidade de Filipos, está lá em Atos capítulo 16, que na época era importante centro da Macedônia. No princípio o nome da cidade era Crenios, o lugar das fontes. Depois de ser conquistada por Filipe II, que era pai de Alexandre o Grande, a cidade mudou de nome em homenagem a ele. Nessa carta, irmãos, é possível perceber, durante toda a carta, Filipenses é a carta da alegria chamada pelos teólogos, estamos estudando na escola dominical, mas é possível perceber um sentimento mútuo de alegria e amor. Os filipenses haviam socorrido o apóstolo Paulo, tanto financeiramente, com ofertas, tanto nas suas necessidades materiais. Nas situações difíceis, os filipenses estavam com eles, a ponto de mandar Epafrodito para servi-lo. Paulo, então, ele possuía um sentimento muito profundo de amor, de alegria para com os irmãos da igreja de Filipos. A igreja de Filipos, irmãos, ela foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, por volta do ano 50 e 51 da era cristã. A carta foi escrita possivelmente entre 61 e 62, quando Paulo estava preso em Roma. E quais são os principais propósitos da carta? Eu elenquei aqui 4. Primeiro, agradecer à igreja pelo cuidado, pelas ofertas direcionadas a ele. Informar sobre as circunstâncias e a difusão do Evangelho. Exortar a igreja a viver em humildade, comunhão e unidade. Explicar sobre a volta de Epafrodito. Comunicar sobre o plano de enviar Timóteo para aquela localidade. São alguns pontos da carta de Filipenses, só para nós nos situarmos no aspecto histórico e temático da carta. Bom, nós lemos, irmãos, no capítulo 1, do versículo 12 ao 26, muitos aspectos de Paulo sobre virtudes do amor, da alegria, do trabalho para com a obra de Deus, da dedicação, da consciência plena do Evangelho. O texto da carta de Filipenses ela é muito curta, mas ela é muito rica, muito abundante. E eu gostaria então de tratar 4 aspectos relevantes da nossa vida, da nossa jornada cristã, que a igreja precisa entender. Eu gostaria que os irmãos deixassem a palavra de Deus aberta. Versículos de número 12 e 13, acompanha aí o primeiro aspecto. Diz a palavra do Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O primeiro aspecto interessante, irmãos, para a nossa vida cristã, para a nossa jornada, é que mesmo diante dos problemas, deve haver em nós alegria para servir e proclamar a palavra de Deus. Quando Paulo escreve aos irmãos de Filipos, ele estava preso. E se nós acompanharmos lá em Atos capítulo 21, todo o desenrolar quando ele volta depois da terceira jornada missionária para Jerusalém, onde ele é convidado a ir ao templo, no sacrifício, no ritual de purificação, porque estavam condenando Paulo de questionar as leis judaicas, de ignorar
todos os princípios ritualísticos do judaísmo. E Paulo então resolve ir ao templo, e lá há uma armadilha dizendo que ele tinha levado um gentil, e tentam então matá-lo. Chega o comandante da guarda romana. Paulo então pede a palavra e faz a sua exposição em hebraico, falando da sua conversão, do seu amor para com o Evangelho, da sua nova vida transformada através do encontro com Cristo. E ele é levado então para o Sinédrio, Conselho Superior, e lá também ele professa a sua fé. E ele é levado para o governador Félix, e ele professa a sua fé. E ele é levado para o Palácio do Rei, onde ele professa a sua fé, ele faz a sua defesa, e ele então, como cidadão romano, pede para ser julgado pelas leis romanas, e ele é direcionado para Roma. Há um naufrágio, cai na ilha de Malta, depois é conduzido para Roma, fica preso em sua casa, sob os cuidados do guarda romano. Durante 2 anos ele fica preso em casa, e ele mesmo diz que a palavra de Deus ela foi pregada a todos. Não foi uma vida fácil, não foi uma caminhada prazerosa do ponto de vista humano. Muitos problemas, muitas dificuldades, muito sofrimento, muitas lágrimas vertidas, muita perseguição, muita necessidade de se defender. Mas o apóstolo Paulo sempre, irmãos, sempre ele pregou o Evangelho de Cristo. E o primeiro aspecto relevante é que nós viveremos ou passaremos por problemas enquanto aqui estivermos, das mais diferentes formas, as situações mais diversificadas possíveis, mas nós precisamos ter alegria e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Nós fomos chamados, irmãos, para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para testemunhar. Lá em 1 Pedro diz: vós agora sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós precisamos encontrar alegria em pregar a palavra do Senhor em meio aos problemas. Nós precisamos encontrar o amor de Cristo em meio às dificuldades para pregar a palavra do Senhor. Independente da situação, irmãos, independente da perseguição, independente da dor, independente do momento, nós precisamos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. E agora mesmo eu estava com o nosso irmão Maurício, falando com ele no cemitério. Ele tinha enterrado seu pai na sexta-feira pela manhã, enterrou a mãe à tardezinha, e ele falou que seus pais estavam com Deus, estavam desfrutando da presença divina, estavam no céu de glória, estavam gozando da eternidade ao lado de Deus. Mesmo diante da dor, ele pregou. Mesmo diante da perda de seu pai e de sua mãe, ele falou do amor de Deus. Ele pregou o Evangelho salvador e restaurador de Cristo. Ele não deixou de pregar, ele não deixou de afirmar o seu amor, a sua confiança em Deus. Ele não se desesperou, não ignorou os desígnios do Senhor. Ele não se revoltou contra Deus. Ele não procurou justificativa, ele aceitou e ele pregou. Independente do problema, irmãos, nós somos chamados para pregar a palavra do Senhor. Nós somos chamados para falar desse amor. Nós somos chamados para dizer ao mundo que Cristo, Ele salva, que a esperança real em Cristo Jesus, mesmo ante a morte, que as nossas vidas podem ser transformadas para melhor, porque Cristo vive. Paulo pregou, irmãos, algemado, encarcerado, perseguido, mas ele pregou a palavra. Havia alegria e amor nele. Nós não podemos perder a alegria da salvação.
Nós não podemos perder o amor de Cristo, não podemos permitir que o amor diminua. Nós temos que entender que esse amor é que nutre as nossas vidas, é o termômetro das nossas vidas. E a alegria de pregar, de explanar e de falar do Evangelho do Senhor. Amém? O segundo aspecto, irmãos, versículo número 14. Diz a palavra do Senhor: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O segundo aspecto, amados, e é uma realidade que eu trago para a nossa vida, para a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, para a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil da 706 Sul, o nosso testemunho, ele deve ser motivador, inspirador aos demais crentes. Nós precisamos nos preocupar com isso. Paulo diz que as suas algemas, o seu exemplo, motivou os crentes a pregar com mais destemor. Porque a sua condução ante a igreja, diante da igreja, perante a igreja, era a condição que motivava, era uma condição firmada no amor, na comunhão, no propósito maior que é a cruz de Cristo. E quando nós andamos e agimos aqui, dentro da igreja, de forma totalmente dissonante, de forma totalmente assistêmica dos padrões estabelecidos na palavra, onde não há amor da nossa parte, não há interesse em ter comunhão com os irmãos, não há interesse em congregar, não há um interesse ávido pela palavra de Deus, onde não há interesse de aprender, onde não há interesse de respeitar quem está pregando e aprender e ouvir e colocar no coração a palavra. Quando assim nós não agimos, meus irmãos, nós não motivamos nenhum outro irmão da igreja. A nossa vida também deve ser uma forma de motivar aqueles que estão andando conosco. Nós precisamos entender que essa presença física, esse encontro, esse ajuntamento do povo de Deus, ele deve motivar uns aos outros a cada dia mais buscar o interesse pela palavra, o desejo por crescimento espiritual, a vontade de santificar diante do Senhor. Nós não podemos agir, irmãos, e aí está o erro, buscando criar uma igreja ou um grupo que seja só nosso, que se motive às nossas causas egoístas. Mas nós devemos agir para que a igreja como um todo ela esteja motivada na causa de Cristo. O maior exemplo é o apóstolo Paulo. Ele falou que muitos pregavam com desassombro, por amor a ele, motivado por ele, mas tinha também aqueles que não gostavam dele, que o perseguiam, que pregavam para injuriar o nome, mas mesmo assim ele se calava, porque estavam pregando a Cristo. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não suportava a heresia. Tanto é que no capítulo 3, versículo 2, ele chama aqueles falsos mestres de cães. Estava ensinando doutrinas erradas, a circuncisão de forma totalmente torpe. E ele chama de cães, chama de falsos profetas. Mas a mensagem que era pregada falava de Cristo, mesmo sabendo que aquelas pessoas não gostavam dele, que aquelas pessoas tinham um interesse totalmente torpe por trás. Mesmo assim ele se calava e se regozijava, porque o evangelho estava sendo pregado. Nós precisamos aprender a aceitar os erros dos irmãos, as falhas dos irmãos, as dificuldades que algum irmão possa ter em prol do evangelho. Porque o problema, irmãos, é que às vezes quando nós não temos o mesmo pensamento,
às vezes cultural ou social, nós criamos barreiras e afastamos as pessoas. Mas nós precisamos ter humildade. Precisamos entender que essa comunhão entre os santos, entre os eleitos do Senhor, ela serve para o nosso amadurecimento, para o fortalecimento da nossa fé e para que, como uma igreja organizada, a palavra de Deus seja difundida e pregada. E esse período de pandemia, eu creio que serviu para muitas coisas. A saudade que dá de poder brincar com os irmãos, de abraçar, de fazer as brincadeiras, de estar reunido. Aqui na igreja ou nas ações, nos pequenos grupos, ou no futebol, essa vida, esse envolvimento, ele é prazeroso, ele tem que ser prazeroso, tem que ser motivador. E os irmãos têm que olhar para o outro, uns aos outros, sentir motivado pelo amor ao Evangelho, sentir motivados em pregar o Evangelho, em viver o Evangelho, em testemunhar. Paulo fez isso, irmãos, mesmo preso, o seu exemplo motivava muitos e muitos a pregar o Evangelho. Nós precisamos entender isso. Nós temos que ter atitude que motivem, que inspire, não para o nosso engrandecimento, não para aparecer, mas para que o nome de Cristo seja glorificado, seja exaltado, seja difundido e pregado. Nós não podemos criar barreiras dentro da igreja. Nós não podemos criar grupinhos dentro da igreja, tem que acabar definitivamente. Nós precisamos andar, caminhar juntos como igreja unida no Senhor, independente da idade, independente do aspecto cultural, independente do aspecto social, mas como igreja do Senhor. Terceiro aspecto, versículo número 21. Filipenses capítulo 1, versículo de número 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, o terceiro aspecto relevante para a nossa vida cristã, que eu gostaria de destacar dentro deste texto, é que há necessidade, isso mais real do que nunca na história da igreja, de entendermos o significado e o alcance da morte física. Infelizmente, a gente conversa com muitos cristãos, crentes, que sentem pânico diante da morte. É óbvio, irmãos, que a morte física é algo dolorido. Quem já perdeu um ente querido sabe. É algo doloroso. É algo extremamente impactante. Mas aqui estamos diante de um homem que estava disposto a viver por Cristo e a morrer por Ele. Um homem que entendia que o morrer naquela situação era lucro, porque sua morte não significaria o fim, mas significaria a presença eterna de Cristo. Nós não podemos, irmãos, andar, agir e viver como se a morte fosse algo que nos causasse pânico. Mas isso acontece, infelizmente, irmãos, em muitos casos, por falta de conhecimento da palavra. Ou muitos casos, por uma fé enfraquecida. E a palavra de Deus nos dá um norte claro, seguro. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15. Depois os irmãos podem deixar aberto Filipenses, nós vamos voltar para aí. 1 Coríntios, capítulo 15.
Diz lá no versículo de número 12, perdão. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiam em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15. E lá no versículo 58 ele faz aquela famosa pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Paulo está falando, irmãos, para a igreja de Corinto, que havia um problema teológico grande. Quer dizer, a igreja de Corinto tinha todos os problemas teológicos. Muitos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Paulo falava: se nós não acreditamos que Cristo ressuscitou dentre os mortos, se nós não acreditamos que nós não ressuscitaremos com Ele, a nossa fé é vã. O que nós pregamos é mentira. Não há necessidade, não há justificativa para estarmos aqui. Se aquilo que nós lemos e pregamos, nós não acreditamos, nós não defendemos, nós não vivemos, é vã a nossa fé. E Paulo ainda diz que se a nossa esperança em Cristo resume a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, irmãos. É por isso que Paulo falava com total clareza: para mim, o viver é Cristo, mas morrer é lucro. Porque a sua esperança não se resumia a um Cristo para esse plano terreno, mas a um Cristo que foi preparar lugar no qual Ele estaria e está com Ele durante toda a eternidade. Nós precisamos entender que a morte é uma realidade, mas não é uma realidade trágica para as nossas vidas. Não é o fim para aqueles que estão em Cristo. A morte não é um aspecto desesperador da vida do crente. A morte não faz com que o crente perca a esperança, nem o seu amor. A morte não faz com que o crente se desoriente. Mas pelo contrário, a morte é motivo de regozijo e de alegria em Deus, porque aqueles que estão em Cristo gozarão da sua presença eternamente. E é isso, irmãos, que nós fazemos aqui terça, quinta, sábado, domingo, durante, no meu caso, mais de 30 anos. Esperar o dia em que me encontrarei com Cristo e poder ser abraçado por Ele, poder compartilhar com Ele a minha eternidade. Irmãos, é isso que nós ansiamos, é isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, estar com Cristo durante toda a eternidade. Então a morte, ela não pode ser motivo de desespero. Então a morte não pode ser algo destruidor, não na vida do crente, não na vida daqueles que receberam o perdão eterno de Cristo. Nós não podemos, irmãos, nos desanimar ante a morte. E eu me lembro, já contei este testemunho de um pai que perdeu o filho com 2 anos, afogado na piscina, escreveu para um determinado pastor, desesperado com Deus, revoltado, querendo explicação.
E este pastor disse que ele não tinha que explicar nada. E que ele não perdeu o filho. Filho levado por Deus não é filho perdido nesse mundo. É filho salvo deste mundo. E se a esperança dele estava no seu filho nesta vida, ele era o mais infeliz de todos os homens. E este pastor perdeu um filho com 22 anos. Sofreu um acidente trágico. E ele disse que sempre pediu a Deus que fosse para os seus filhos andarem sem Deus deste mundo, que Deus o levasse, antes que viesse o dia mau. Nós não podemos olhar para a morte com dúvidas. Porque se assim agirmos, irmãos, nós somos os mais infelizes. Porque nós pregamos, cantamos, lemos, ouvimos uma certeza insofismável, mas não acreditamos nela, não ansiamos por ela, não desejamos ela. Não que é óbvio que ninguém aqui vai desejar morrer, nem Deus quer isso. Deus quer que nós preservemos a vida. Mas quando chegar a hora, ou a nossa hora, a hora daquele que nós amamos, que nós possamos glorificar a Deus, sabendo que Ele é o Senhor da vida. E que morrer em Cristo é lucro. Amém? O quarto e último aspecto, irmãos, versículos 22 a 26, voltem lá, Filipenses capítulo 1, versículo 22 a 26, diz a palavra de Deus: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Irmãos, o quarto e último aspecto da nossa vida cristã que precisamos entender é que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. A morte existe, porém, não é realidade trágica na vida do crente. Todavia, enquanto aqui estivermos, nossas vidas precisam ter um propósito: a glorificação de Cristo. Paulo disse que ele estava constrangido, porque ele queria partir, porque ele sabia que era incomparavelmente melhor, mas, ao mesmo tempo, ele sabia que ainda era necessário aqui na terra, porque ele tinha que estimular os irmãos, ele tinha que levar a palavra, ele tinha que trabalhar com as igrejas, ele tinha que pregar e testemunhar de Cristo. Enquanto aquele estivesse, ele faria isso. O quarto aspecto, irmãos, tem tudo a ver com as nossas vidas. Nós precisamos entender que enquanto aqui estivermos, neste corpo, com as nossas limitações, nós precisamos ter um propósito. A nossa vida, ela tem que ter um propósito, que é a glorificação de Cristo, a expansão do reino. Nós não podemos nos permitir viver apenas as nossas vidas, os nossos caprichos, os nossos gostos, os nossos desejos. Pelo contrário, precisamos a cada dia estar mais envolvido com a igreja, mais presente na igreja, mais diligente na igreja, mais prazeroso de estar na igreja, mais convicto da necessidade de estar na igreja do Senhor, de pregar, de evangelizar, de ser útil à expansão do reino. E é interessante também, irmão, que esse texto nos remete, pode observar lá no capítulo 3, vai mais para frente, capítulo 3, versículo 4,
quando Paulo diz da sua situação humana, quando ele critica os falsos mestres e os chama de cães, ele diz lá: bem que eu poderia confiar também na carne, capítulo 4, versículo 4, capítulo 3. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E ele justifica: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, cumpria rigorosamente. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí ele diz: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Jesus. Ele apresenta o currículo. Hebreu, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, fariseu convicto, zeloso, irrepreensível na lei. Mas, irmãos, tudo isso é perda por causa de Cristo. Nós precisamos, Paulo entendeu, depois que ele teve o encontro com Cristo, que a vida dele tinha um propósito, irmãos. O seu conhecimento, o seu status social, a sua capacidade cognitiva, tudo aquilo ele considerou perda por causa de Cristo. E nós temos que entender que a nossa vida tem que ser assim. Nós precisamos olhar e considerar tudo aquilo que nós achamos prioridade como perda. E é triste, irmãos, saber que ainda há crentes que lutam, morrem por acumular riquezas neste mundo. Não que a riqueza em si seja um mal, a gente sabe disso. Crentes que acham que a sua felicidade está fomentada num extrato bancário. Quanto mais feliz. Crentes que acham que quanto mais patrimônio, mais abençoados. Tudo isso é perda, irmãos, por causa de Cristo. Se a nossa vida tiver propósito, essas coisas são circunstanciais. Os nossos desejos são importantes, os nossos sonhos são importantes. Temos que sonhar, faz parte da característica humana, mas são circunstâncias de uma vida dedicada ao Senhor. O que é mais importante, o que mais pesa, o que é mais valoroso, é ter uma vida de propósito. Uma vida na qual nós enxergamos o alvo, que é Cristo Jesus, e vivemos para prestar reverência ao Senhor, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a adorá-lo em espírito e em verdade, a louvar o teu santo nome, a esperar nele o pão nosso de cada dia, a depender dele. Paulo diz: eu sei que é incomparavelmente melhor, mas enquanto é que eu estiver, a minha vida vai ter propósito. Isso é sério, irmãos, porque isso abala a nossa vida social, a nossa vida espiritual. Se nós somos filhos que vivemos brigando com o pai, com os pais, nós seremos pais que viveremos brigando com nossos filhos, e nós seremos crentes que viveremos brigando com o pastor e com as lideranças da igreja. Se formos esposos irresponsáveis no casamento, seremos irresponsáveis com o trabalho da obra de Deus. Se formos esposas irresponsáveis no casamento, preguiçosas, seremos preguiçosos e irresponsáveis no trabalho do Senhor. Se formos filhos rebeldes na nossa casa, se não acatarmos as ordens dos nossos pais, seremos membros rebeldes na igreja, não acataremos as ordens do pastor, do conselho, da liderança. Não proclamaremos o reino do Senhor através de nossas vidas, do nosso testemunho. Pelo contrário, afastaremos as pessoas do reino de Deus, porque a nossa vida não tem um propósito, porque não visualizamos a cruz de Cristo,
porque não enxergamos a eternidade com o Senhor. Enquanto aqui estivermos, irmãos, seja um ano, um dia, precisamos ter propósito. As pessoas têm que enxergar em nós uma vida de propósito. Este homem e esta mulher verdadeiramente servem a Deus. A igreja tem que olhar para nós, independente do cargo que ocupemos, como servos. Precisamos servir a igreja. Precisamos estar dispostos a trabalhar na igreja. Precisamos aprender, irmãos, a nos doar à igreja, a não querer louros nem glória. Pelo contrário, isso é coisa do diabo. Mas que Deus seja glorificado, que o Senhor seja exaltado. É por isso que nós trabalhamos para a comunhão e pela unidade da igreja. E quando pessoas não trabalham, irmãos, duvidem, não ouçam, não sejam enganados, porque não há nenhum princípio bíblico que cause divisão. Não há nenhuma passagem na palavra de Deus onde Paulo orienta, ou João, ou Atos, ou Lucas, divisões na igreja. Pelo contrário, a unidade. Porque todos vivem uma vida de propósito. E a vida de propósito é servir ao Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa verdadeiramente colocar nos nossos corações um desejo de andar com Ele, de servi-lo, de seguir, para que as nossas vidas, irmãos, elas sejam verdadeiramente um testemunho de que Cristo muda, transforma o coração do homem, muda completamente o ser humano. Amém? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor, porque nós podemos lê-la, podemos aprofundar nela, podemos entender, ó Deus, os princípios que o Senhor estabelece para a vida cristã, para a Tua igreja. Te agradecemos, Senhor, porque somos pecadores, ó Pai, reconhecendo as nossas falhas, mas o Teu amor está nos nossos corações. A nossa fé, ó Deus, é uma fé diligente. Buscamos, ó Deus, a cada dia verdadeiramente te servir, honrar o Teu santo nome, viver uma vida, ó Deus, verdadeiramente transformada, uma vida de testemunho, uma vida na qual Cristo reina ao levantarmos pela manhã e a nos deitarmos à noite. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, que realmente possamos a cada dia te servir, engrandecer o Teu santo nome, possamos, ó Deus, sentir desejosos para nos aprofundarmos, ó Pai, no Teu Evangelho, na Tua palavra, crescer espiritualmente, crescer em santidade, ser uma bênção na igreja, ó Pai, ser uma bênção nos nossos lares, que possamos nos diminuir a cada dia para que Cristo cresça, ó Pai, nas nossas vidas, para que o Senhor reine absoluto nas nossas vidas. Te pedimos pelo pastor Renato, o Senhor esteja abençoando ele, a Lucilmo, seus filhos. Obrigado a Deus pela vida do nosso pastor, que o Senhor possa estar com ele nessa quarentena, nesse isolamento, e que quando ele voltar, que ele volte, ó Deus, ávido e desejoso para continuar a Tua obra. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos,